Muito boa tarde a todos os que estão presentes aqui e os que estão presentes em casa, vendo pelo YouTube, neste dia que é meio complicado aqui na cidade, porque, de repente, se resolveu decretar um ponto facultativo porque o trânsito ficaria muito ruim por causa de Rock in Rio, 2 jogos de futebol e etc. Então, esvaziou a cidade por um lado, deu congestionamentos por outro, mas estamos aqui firmes e fortes para debater. Eles vão conversar, não sei se debater, jornalismo antes e depois da inteligência artificial. Conversas entre 2 gerações de repórteres. E aqui estão, representando uma geração, Ednei Silvestre, que tem uma carreira premiada como escritor e jornalista, bom escritor, bom jornalista. Foi correspondente internacional da TV Globo e do Globo durante muitos anos em Nova York, participando de coberturas históricas, como os ataques de 11 de setembro. Criou e comandou o programa Globo News Literatura, onde entrevistou algumas das personalidades mais importantes das décadas recentes, como Noam Chomsky, Paulo Freire e José Saramago. Chomsky, que foi, de certo modo, um criador desse conceito da inteligência generativa. Ele falava isso mais em relação à linguística, enfim, mas ajudou a formar esse conceito. Na literatura, ele estreou com o aclamado romance Se Eu Fechar os Olhos Agora, vencedor dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, e consolidou seu nome com obras como A Felicidade é Fácil. Entre as publicações sobre jornalismo, destacam-se as obras Contestadores e o mais recente, Segredos de um Repórter. Silvestre é referência na literatura brasileira contemporânea, com narrativas que exploram temas sociais e históricos com sensibilidade e profundidade. Benhur, representando a outra geração, Benhur Correia é repórter do Grupo Globo há 15 anos. É uma geração mais nova, mas não tão novinha assim. Pesquisador do Centro de Estratégia e Inovação da COPEAD, UFRJ, e doutorando com foco na adoção de ferramentas de inteligência artificial. Foi correspondente internacional nos Estados Unidos também, como Ednei, e na França, com trabalhos em mais de 15 países. Entre 2010 e 2020, atuou como repórter de esporte da Globo, participando das coberturas das Copas do Mundo de Futebol de 2010 e 2014, das Olimpíadas de 2016 e de torneios icônicos como o Wimbledon, Roland Garros e do Circuito Mundial de Surf. Em Las Vegas, em 2017, fez a cobertura do maior atentado a tiros da história dos Estados Unidos. No Brasil, foi o autor da primeira reportagem apontando a ineficácia do suposto tratamento precoce no Jornal Nacional em 2021. Integra o grupo de inteligência artificial do Grupo Globo. Suposto tratamento precoce de quê? De Covid. De Covid, pois é. Isto é uma pergunta de jornalista, que recebe uma coisa, olha, e diz, não está claro. Não sei se a inteligência artificial faz isso sozinha, mas faz muitas outras coisas e eles vão nos contar aqui. Então, começamos. Posso... Obrigado a cada um que veio nesse dia peculiar no Rio de Janeiro, né, que atravessou a cidade para estar aqui. Obrigado, eu vejo rostos de pessoas queridas e algumas das inteligências mais brilhantes do nosso país. Lá em cima eu pensava, eu sou tímido e vivo dizendo que eu sou tímido. E vivo pensando, a cada vez que eu faço uma palestra ou que eu me dedico a alguma aparição pública, eu fico pensando, por que eu resolvi fazer isso? Porque eu aceitei, porque eu sugeri. E aí, dessa vez, está mais fácil, por 2 razões. Quando eu me lancei como autor de ficção, eu levei muitas pedradas. Não vou entrar em detalhes, que isso não importa. E a primeira pessoa que
segurou os e as apedrejadoras foi Ana Maria Machado, que disse: você estreou pronto. Você viu isso de Ana Maria Machado? Aí eu falei, eu estou ao lado dela. E estou ao lado também de um dos jornalistas mais brilhantes da nova geração, que é o Benhur Correia. Vou fazer uma coisa que você vai detestar. 15 anos atrás, mais ou menos, a TV Globo quis renovar o seu, vou usar a palavra, em plantel. E foi pelo Brasil em busca de novos talentos, que não tivessem, vou usar também a palavra, que é vícios da televisão. Aqueles vícios mesmo de linguagem, de lugar comum, de assim, a chuva não dá trégua, etc. Vocês sabem. Bom, nisso a seleção pegou 11 mil ou 10? 11 mil jovens pelo Brasil. Pelo Brasil. Todas as partes do Brasil. Ele era um dos 11 mil jovens. Fizeram seleção, passaram a ser 1.000 ou 1.100. Ele era um deles. Desses 11 mil iniciais, ficaram 10. E o meu companheiro de palestra aqui é esse rapaz brilhante, né, com quem eu tenho aprendido tanto. Obrigado, Ben. Obrigado, Ana. Obrigado a vocês. Enfim, eu que aprendo, obviamente, com os dois o tempo inteiro e nesse convívio. E acho que uma coisa, para a gente começar, a gente queria, eu e Ednei, conversar sobre a história do jornalismo nesse ponto da IA, porque a gente entende agora que é um momento realmente de disrupção, né? A gente tem uma tecnologia, e aqui estão algumas das mentes mais brilhantes do país que viveram esses momentos de tecnologia de uma forma mais vívida. Mas agora a gente tem um momento de inflexão que pode gerar o que estão chamando de quarta revolução industrial, com uma tecnologia que pode criar em cima do conhecimento humano, né? Então, para a gente começar a falar de inteligência artificial e de jornalismo, eu e Ednei, a gente queria começar mostrando o que mudou do jornalismo nos últimos 25, no finalzinho ali do século XX para o começo do século XXI. E aí, como que a gente vai iniciar esse papo? Então, Ednei, conta para os mais novos aqui, acho que os mais experientes vão saber bem, como é que se fazia uma reportagem no final do século XX? O que era necessário fazer antes do computador e da internet? Eu trouxe também alguma coisa para mostrar que muita gente não sabe o que é. Você sabe o que é isso? Isso é um holodex. Não era possível ser correspondente. Isso aqui da época era correspondente de O Globo, que é assim que a gente falava, né? O Globo. E eu morava no West Village. Aí eu descia, vamos dizer que fosse inverno. Eu me vestia, né, aquelas camadas todas de roupa, descia os 4 andares do meu prédio, andava 7 quarteirões, tomava o metrô, tinha mais 5 ou 6 estações, dependendo do metrô que eu tomasse. Aí eu saltava na 6ª Avenida em geral, aí caminhava mais 3 ou 4 quarteirões até a 5ª Avenida, onde existe a biblioteca pública, né? A Public Library. Subia aquelas escadas, tinha a minha carteirinha, né, de leitor, e aí entrava, pedia X livros, digamos, sobre John Updike, ou sobre, que eu encontrei um dia desse, Lauren Bacall. E aí eu tinha que anotar, e passava o dia na biblioteca, anotando, no papel. Depois, em geral, ao final do dia, se era uma pesquisa profunda, eu saía da biblioteca, descia as escadas, atravessava os quarteirões, tomava metrô, para começar a preparar a minha entrevista. Isso era o pré-dever de casa. Era assim que se fazia. E tinha à minha disposição, eu encontrei isso hoje, eu vou falar, e aí fui procurar. Por acaso mesmo, cheguei na letra S. E aí
a primeira ficha, posso pedir para você ler? A primeira ficha, qual é? Da letra S. Vocês conheciam isso? Sabe que alguém aqui já teve Holodex? Você teve, Rosisca, Holodex? A primeira é Sofia Loren, Residência. telefone da residência. E o próximo é... O próximo eu morro. Said. Eduardo Said. Gente, olha o Uma privilégio. das pessoas mais fascinantes com que eu conversei Mais na inteligentes. vida. Em compensação, abre a letra T. Melhor, porque é RST. Não, é porque aqui tá... Era o U que estava aparecendo H, e eu estava pensando aí. A letra T, o primeiro é Trump, Donald. Eu fiz essa entrevista, gente. É um exemplo do que não fazer. Os mais jovens não saberão quem quem foi Paulo Maluf na história do Brasil. Mas o Paulo Maluf, a pessoa perguntava, eu não entrevistei não, mas a pessoa perguntava, mas o senhor é acusado de ter superfaturado a construção dessa rodovia? E ele respondia, a educação é muito importante para os jovens. E ele respondia que ele bem entendia. E o Donald Trump era igual. Então, eu fiz uma entrevista péssima. Nunca comentei isso, agora estou aqui confessando. Sim, eu entrevistei Donald Trump. Ô, Ed, e isso aqui é a agenda, hoje em dia, de jornalista, né? Como o jornalista mantinha uma boa agenda. E essa imagem que vocês estão vendo na tela agora é um protótipo de quê, Ednei? Isso aqui chamava-se Word Processor. Foi o que surgiu antes do computador. Você tinha, depois de ter tido a máquina de escrever, você passou a ter essa opção do Word Processor, que tinha naquele visor, você tinha 1, 2, 3, 4, umas 5 ou 6 linhas, e você podia corrigir como umas antigas máquinas elétricas que tinha uma bolinha, que era o máximo da modernidade. Acho que era IBM, não era IBM? Que ia fazer... Era fascinante, mas isso era melhor. Esse aqui era melhor, era muito mais moderno. O problema desse não aconteceu comigo não, mas alguém que estava escrevendo um livro, um psicanalista, quando ele chegou lá pelo final, a penúltima, antepenúltima página, ele deu um chute na tomada. E apagou tudo. Ele perdeu o livro. Então, não era confiável, mas, em seguida, veio o computador. Eu devo falar agora, esperar um pouco para contar a minha relação com o Globo e o computador. Espera um pouquinho, né? Fica à vontade. Porque deixa eu só fazer um comentário, porque Merval tem um elemento que hoje é histórico, mas que é maravilhoso. Se eu não me engano, é um Apple II, Merval? Que você guarda na sua biblioteca, que eu já vi em algumas entradas ao vivo da Globo News, e é maravilhoso, que foi talvez o primeiro que veio aqui para o Brasil. Eu comprei nos Estados Unidos, em 91. Isso era moderno demais. Não, e foi uma mudança de chave, porque Merval também liderou toda a transição de tecnologia das redações, dos jornais, pelas quais todo mundo passou. Né? E aí chega nesse ponto do e-mail. Porque chega e-mail na casa de Ednei. Não, muito antes do e-mail, quando o Globo fez a conexão do escritório de O Globo em Nova York, que era o meu apartamento, com a redação no Rio, aí eu que sempre fazia reportagens, né? Eu datilografava e imprimia e depois mandava por fax. A gente não tem imagem de fax, mas não vamos entrar em detalhe. Enfim, mandava por fax. Aí foi feita essa conexão. Bom, escrevi a matéria e tinha um controle, não sei o quê, que você mandava para a redação do Rio de Janeiro imediatamente, como se faz hoje, né? E eu fiz isso. E, quando eu fiz isso, aconteceu o que, para mim, foi uma tragédia. Sumiu tudo. Não tinha mais nada na tela. E eu liguei desesperado, era a Cora Ronay, que na época lidava com isso. Falei, Cora, aconteceu uma desgraça. Perdi a matéria.
E a Cora, do outro lado, a gente falou, que perdeu a matéria, Dinei? A matéria está aqui. Isso é o mundo moderno, o mundo contemporâneo. Sei lá o que ela falou comigo. E aí eu me aliviei, mas fiquei muito assustado. Pensei que tivesse acontecido comigo o que aconteceu com esse psicanalista que perdeu o livro inteiro. Ele só apertou o botão de enviar. É. A gente viu como é que a Ednei fazia as matérias no finalzinho ali do século XX, começo do século XXI, e a gente tem uma mudança brutal, claro, com o advento da internet, principalmente com o acesso à informação, né? E eu acho que é muito significativo a gente estar falando, dentro de uma casa de letras, de uma tecnologia que vem emulando a nossa primeira tecnologia, que foi a comunicação. E a gente está falando de grandes modelos de linguagem, né? São esses modelos que apreendem conteúdo e começam a gerar a partir desse conteúdo. Isso que está na tela de vocês é um esquema de uma rede neural profunda, onde entram dados, os dados são calculados internamente em várias camadas, que os cientistas também não sabem muito bem como é que funciona, até hoje é meio que uma caixa preta, mas sai um resultado final que muitas vezes é inesperado. Como é que a gente, hoje em dia, repórter, pega conteúdo e como é que a gente trabalha esse conteúdo? Eu gosto de citar um exemplo de uma matéria que a gente acabou de fazer no dia que os irmãos Brazão foram presos aqui no Rio de Janeiro. Eu estava na redação, domingo, a operação da Polícia Federal domingo não é normal, me chamaram, disseram, olha, vem para cá um pouco antes, porque os Brazão foram presos, acusados da morte da vereadora Marielle Franco. Quando a gente chegou, a gente começou a se inteirar dos documentos. E os jornalistas aqui presentes vão lembrar como é que a gente fazia para ler grandes documentos até 6, 7 anos atrás. Se você tinha uma grande quantidade de documentos com 300 páginas, 400 páginas, dividia ali 100 páginas para cada um, todo mundo lia e sentava. Nesse dia foi um pouco diferente. Eu estava responsável pela matéria do Bom Dia Brasil, e o sigilo dos arquivos foi suspenso na Justiça. Então, eu recebi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tinha 300 páginas, eu recebi o relatório da Polícia Federal, que tinha 300 páginas, e o relatório do Ministério Público, que tinha mais 250, alguma coisa assim. E aí, o pessoal que estava no Fantástico foi ler, foi fazer uma força-tarefa, e me deram esses 3 documentos. Como é que eu vou ler isso tudo hoje em dia? Eu personalizei um chatbot para mim, usando a API do GPT, subi todos os arquivos e refinei esse chat para ele me dar resposta só desses arquivos. Então, tudo que você lê ali, você se atenha àqueles arquivos e me dê as respostas. E, a partir daí, eu fui começando a fazer correlações. Eu pedi para ele me dar quem eram os principais personagens e quais, principalmente, eram. A gente estava numa dúvida nesse dia de qual era a relação do delegado, né, do Giniton Lages, e quais eram as provas dentro do documento que apontavam ali a relação dele. Então, eu perguntei para o bot, tá, me dá a relação exata do Giniton com os irmãos Brazão. E aí o bot me deu algumas respostas, eu fui lá no documento, conferi página por página, voltei e a gente fez a matéria do Bom Dia Brasil, foi no ar no dia seguinte, que isso tudo é background. A matéria saiu perfeita, como se fosse uma matéria normal. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da investigação depois da prisão dos 3 suspeitos. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o crime foi idealizado pelos 2 irmãos Brazão e meticulosamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa. Informações da inteligência da polícia indicavam que os suspeitos já estavam em alerta nos últimos dias, depois do Supremo Tribunal Federal homologar a delação premiada de Rony Lessa, o ex-PM preso desde 2019, acusado de ser um dos executores do crime, apontou os nomes. E os agentes da Polícia Federal prenderam os 3 suspeitos neste domingo, um dia incomum para operações policiais. Os irmãos Brazão fazem parte de um clã político com base na zona oeste do Rio de Janeiro que ascendeu nos últimos 20 anos. Domingos Brazão foi vereador, deputado estadual por 4 mandatos e indicado pela Assembleia Legislativa para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em 2015. O que a gente ganhou nesse dia aí? A gente ganhou agilidade de apuração. Eu consegui botar esse texto em pé em 4, 5 horas, mesmo com uma grande quantidade de documentos. A gente ganhou precisão e a gente conseguiu estabelecer essas relações entre os personagens que não estava muito clara ali na coletiva de imprensa, que não estava muito clara no material que foi divulgado.
Então, a gente conseguiu destrinchar com a ajuda de uma ferramenta de IA básica. Tem um ponto-chave de virada do século XXI, que é o atentado das Torres Gêmeas de 2001, e ninguém melhor do que Dinei para falar sobre isso, porque estava lá, porque foi o primeiro brasileiro repórter a chegar no World Trade Center naquele dia. E uma curiosidade que eu sempre tive foi como é que foi aquele dia, o que você tinha que apurar naquele dia e como é que era estar vivenciando um fato histórico lá, naquele momento, para a gente entender também a diferença do que é estar hoje com essa tecnologia. Ed? Obrigado. Vou começar com uma situação que é essencial no jornalismo, que é a colaboração. Quando quando o Orlando Moreira, o cinegrafista, e eu descemos em direção ao local onde tinha acontecido o atentado, vocês se lembram que, quando uma das torres caiu junto à torre transmissora, através da qual a gente conseguia falar por celular. Então, as informações que nós, Orlando e eu, tínhamos enquanto caminhávamos para lá, eram zero, exceto por colegas. A gente ia pegando os colegas americanos que estavam passando por ali e falava com o policial, com o bombeiro. Eles foram fechando todas as ruas e caminhos que levavam até o World Trade Center. E a gente foi desviando, e aí entra a vantagem do Orlando ter morado naquela área e eu morar lá, que a gente foi se desviando. Fomos até Chinatown para poder chegar ao World Trade Center. Vamos soltar um trechinho? E aí você comenta? Tá. Boa noite. Eram 8h45 da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento, alguém se jogava lá de cima. Os dois aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres, construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727, tinham sido atingidas por dois aviões maiores, jatos 767, sequestrados em Boston. Os dois aviões levavam passageiros. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os dois edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. Como é que você conseguia estabelecer uma comunicação nessa época? A gente está falando de 2001, pré-smartphone, com algo muito precário ali com a redação. Eu lembro que a redação da Globo ficou ao vivo. Ficou ao vivo. Nós, como eu disse, nós tínhamos as informações que os colegas, como a gente ia passando, né, tem cenas de várias áreas próximas. A Chinatown é próximo do World Trade Center. E a gente sabia alguma coisa, mas não tinha nem a dimensão, não tinha visto, depois nessa reportagem aparece mais tarde, não tinha visto a imagem do serviço secreto informando
ao George Bush, que estava numa escola na Flórida, que tinha acontecido o atentado, e não tinha mais transporte na cidade. Todo o transporte tinha sido parado, né, por questão de segurança, assim como os aviões. Aí nós voltamos a pé, e quando nós chegamos à redação, quando eu comecei a falar de companheirismo, tínhamos Zileide Silva, Joana Studart, Malu Rodrigues, da Malu Magalhães, Adriana Nagli, que vinham coletando essas informações lá na redação e que me passaram tudo isso. Daí que eu pude fazer uma matéria tão completa, tendo lá no local informação muito limitada. No começo, né, quando eu comecei a falar do assunto, eu falei do trabalho de companheirismo. Como todos os cineastas, cinegrafistas estavam fora da redação, como a Zileide ia poder fazer vivo? Quem ia operar as câmeras? Uma câmera que estava lá. Tiraram a câmera do estúdio, puseram na redação. A gente tinha uma janela que estava para a cidade. E aí, a produtora, Joana Studart, operou a câmera. A câmera que Zileide ficou ao vivo, todas as vezes que ela entrou, foi operada por uma pessoa que não era cinegrafista, porque era a maneira da gente fazer. Foi um trabalho extraordinário de equipe. Nessa época, a gente tinha celular. Mas eu até trouxe, tem aí em algum lugar, um celular que era extraordinário, que tinha uma memória extraordinária, tinha 100 números, que era um StarTAC, era fabuloso. O que desses 20 e tantos dias que eu passei indo lá embaixo, ao World Trade Center, o que restava do World Trade Center, o que acho que mais me marcou foram a colaboração dos colegas. Todos, não só comigo, né? Todos nós, só fizemos a excelente cobertura que a TV Globo fez porque estávamos juntos. E algo que eu também nunca tinha visto, porque eu nunca tinha passado por isso nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, na verdade. Assim, a gente encontrava pessoas na rua que vinham nos oferecer água para nós, jornalistas. Hoje é um homem que depois sujou a sua história, mas quando o Rudy Giuliani apareceu, no primeiro dia, ele dizia para nós: põe a máscara, põe a máscara. Nunca imaginei que depois com o Rudy Giuliani acontecesse o que aconteceu, mas, enfim, são lições que ficam para sempre. Se fosse... eu tive esse apoio, né, da redação. Mas, quando o Ben-Hur cobriu aquele horroroso atentado em que mais de 60 pessoas foram mortas... 62, se não me engano. Ele estava em Las Vegas, sozinho, sem equipe, sem equipamento, e, entretanto, fez a cobertura e entrou ao vivo. Como foi possível? Pois é. É interessante para a gente perceber assim, quanto mudou de tecnologia em menos, né? Foi 2001 para 2017, 16 anos. 16 né? anos. 16 anos. Muito rápido. Né? Esse vivo aqui do Bom Dia Brasil foi logo depois. O atentado de Las Vegas foi o seguinte: um atirador de cima de um dos principais cassinos de Vegas, no, sei lá, 20º andar, ele atirou contra um festival de country que estava tendo. Estava tendo um festival de música country na frente. E ele conseguiu subir com 2 metralhadoras automáticas, mais algumas espingardas, metralhou todo o público. E um banho de sangue bizarro. A gente não entende até hoje a motivação desse homem que se suicidou logo depois. Eu soube da informação: olha, tem alguém atirando ali na Strip, que é a avenida principal. Eu estava em casa, que é um pouquinho... Você morava perto? Um pouco afastado, não muito perto, uns 15 minutos de carro. E aí eu recebi informação, não podia chegar no local, mas assim que eu pude, eu cheguei. Eu estava sem equipe, mas estava com minha irmã, que é produtora também de audiovisual. Então, fui. Só que a gente foi com um celular
que era o celular que eu fazia algumas entradas ao vivo. Então, essa entrada que vocês vão ver aí foi feita com o iPhone 7 para o Bom Dia Brasil. E vamos voltar ao vivo a Las Vegas para falar desse ataque que deixou 50 mortos, pelo menos até agora. Vamos conversar com o Benhur Correia, que está perto do local de onde esses disparos aconteceram. Como é que está a situação por aí nesse momento, Benhur? Bom dia. Bom dia para você, Chico. Bom dia, Ana. Olha, aqui em Las Vegas, 4h34 da manhã, o sol ainda não nasceu. Agora, a situação aqui perto... fixa a imagem. Tá. Não está passando aí? Não. Ah, só está o áudio. Entendi. Deixa eu ver como é que... talvez isso aqui. Que é dessa tela que ele pediu para não compartilhar. Né? Qual iPhone era? Era um iPhone 7, era terrível. Mas muito prático, a imagem ficou relativamente boa. João, você consegue me ajudar aqui? Quanto à imagem, também é interessante que, a partir de um certo momento, a TV passou a exibir imagens de, entre aspas, qualidade ruim, mas desde que a notícia fosse importante. Como foi feito um atentado em Barcelona, por exemplo, que tinha 2 jornalistas brasileiros. E esses aparelhos facilitaram esse tipo de trabalho, que era muito diferente daquelas câmeras de 18, 20 quilos que os jornalistas usavam, os repórteres cinematográficos usavam. Existem... Perdão? Não, eu pensei que você tinha parado. Não, eu ia aproveitar a interrupção só para dizer que esse processo foi exatamente o mesmo que aconteceu em rádio, onde eu trabalhei antes, que, num determinado momento, a rádio optou por entrar com o som, às vezes, um pouco ruim, mas de verdade, do repórter que estava na rua e que não estava com aquele som limpinho do estúdio. A gente sacrificou a qualidade técnica à qualidade jornalística. É a mesma coisa. Muito antes, durante a Guerra Civil Espanhola, a revista Life optou por publicar uma foto sem foco do Robert Capa de um soldado sendo na hora que ele é atingido e cai. Ele fez uma sequência de fotos. Não se fazia isso na época. Foi uma foto do Robert Capa na Life, que era uma revista muito influente, que abriu essa porta para a notícia é mais importante do que apenas a qualidade. Só para a gente ilustrar a qualidade, era isso aqui. A situação aqui perto do local onde aconteceram os tiros está bem tranquilo, está calmo. Isso porque tem um cerco policial, né? Esse é o limite que a gente pode chegar. Aqui do meu lado você consegue ver o Mandalay Bay, que foi o hotel de onde o atirador fez os disparos. A gente lembra que ele atirou direto para um festival de country music que estava acontecendo. É isso. Isso foi um salto tecnológico que aconteceu em 15 anos e a gente está vivendo mais um agora, mais um momento de disrupção. Eu costumo brincar que a minha geração não aguenta mais viver momentos históricos. Eu imagino as outras mais experientes. Ednei viveu algum momento muito brilhante, e aí é onde a gente vê o que fica realmente do jornalismo além das tecnologias, né? Quando você estava no Iraque, qual que era a percepção de um repórter e o que um repórter tem que captar em momentos e em situações tão limites quanto essa? Hoje eu conversei com Hélio Alvarez, que foi o repórter cinematográfico, que estava comigo, e pedi para ele uma informação. Nós fomos lá para o Iraque, nessa época, o Saddam ainda estava no poder, e o país estava em ruínas, absolutamente em ruínas. Nem a água podíamos beber, a não ser que fosse água mineral. Antes do Saddam e antes da Guerra do Golfo, 70% da medicina no Iraque estava na mão de mulheres. As mulheres eram as médicas, as diretoras de hospitais, etc. Tudo isso tinha acabado. E quando a gente chegou, tínhamos a ilusão, estamos falando do ano 2000, hein? Alta tecnologia, já tinha passado.
não sei se vocês se lembram, que o risco da virada do ano 2000, de todos os computadores se perderem e tal. Mas a gente tínhamos uma mala com um telefone que era o máximo da tecnologia. Era um telefone por satélite. Pergunta se funcionou. A gente atravessou o Iraque, tentamos uma vez, conseguimos apenas avisar ao escritório de Nova York que tínhamos chegado a Bagdá. Quando a gente chegou a Bagdá, já tinha passado por Basra, já tinha atravessado o deserto, já tinha atravessado a tal Estrada da Morte que a Mendes Júnior construiu, que era uma estrada que tinha uma camada de cimento de não sei quantos metros, que seria também usada, como algumas estradas em Cuba, para pouso e decolagem de bombardeios. Essa era a ideia. Eu trouxe para mostrar, não sei se espera um pouco. Vamos ver um trechinho. No mercado, o artesão trabalha o cobre. Mulheres vestindo abaias da cabeça aos pés cruzam as ruas e ruínas de capitais de impérios. Cafias cobrem as cabeças dos homens, como cobriram a de Maomé, de Lawrence da Arábia. A prece islâmica ecoa pelo templo que já existia 600 anos antes do descobrimento do Brasil. No rio Chatalara, o pescador lança a rede, como fazia o avô e o bisavô do avô dele e todos os seus antepassados ao longo dos séculos. Parece que o tempo aqui no Iraque parou. Na verdade, a suave correnteza desses rios murmura sempre a mesma história. Foi aqui que tudo começou. Aqui é o encontro do rio Tigre com o rio Eufrates. Os árabes chamam essa área de Kurna. Segundo a lenda, aqui era o Jardim do Éden, o paraíso criado por Deus. Bem, vocês notaram, claro, que eu estou usando um colete. Aí, conversando com o Ben sobre por que eu usava esse colete tão grande. Bom, eis a situação. Vou mostrar assim, vou mostrar. Por quê? Eu contei. Ed, pega o microfone. Vou pegar. Primeiro deixa eu me vestir. Nós temos que levar água, caneta, bloco. Deixa daqui. Juro. E aqui eu não estou tão carregado, hein? Mas lá, alguém sabe o que é isso? Isso é um gravador, mas esse é um gravador moderno, pequeno. Aí eu levo. Era? Isto cá é um cronômetro, porque a gente tinha que calcular o tempo de passagem, etc. Senhores, isso era um celular daqueles tempos. Isso a gente não levava, não, trouxe só para mostrar. Em algum lugar daqui, muitos conhecem, chama-se câmera fotográfica. Vários já usaram em algum tempo de suas vidas. E eu redescobri essa câmera, e tem um filme dentro, que eu não revelei bem. Você sugeriu que eu revelasse, eu não revelei. Eu tinha algumas canetas, em algum lugar eu tinha um bloco de notas, e assim a gente circulava. Tinha água também. Eu carregava água também. Tem bolso nas costas. Tem tudo isso. E tinha essa ferramenta esquisita. Que Eu não consegui encontrar, gente. Isso aqui era um computador de bolso, ou um personal notebook da Texas Instruments. E ali eu fui anotando alguns detalhes. Por exemplo, eu falei do rio Chatalara, ali pronunciei Chatalara.
Então, devia ser isso mesmo. Eu só me lembrava de Shatt al-Arab. Os pequenos detalhes, os nomes das pessoas que a gente entrevistava, eu fui anotando por ali. E levei de volta para os Estados Unidos. Aí eu estava retirando as informações, esse instrumento caiu no chão. E, quando caiu no chão, tudo apagou. Eu disse, não é possível. Tudo apagou. Eu tinha algumas anotações, e aí eu fui consultando as anotações, pedi também ao Hélio, eu queria saber o nome dessa maleta com o tal telefone, que não funcionava, não adiantou nada. E eu esqueci de contar que nós fomos convidados a ir para um local fechado, onde havia a TV oficial do Iraque, para explicarmos o que estávamos fazendo. A gente tinha permissão, claro, e eles pegaram essa nossa mala com o telefone, que, acreditem ou não, parece comédia. Era um telefone vermelho, vocês acreditam? E aí, como é que o que é isso? E aí tem que explicar, ficamos detidos muito tempo, mas tínhamos marcado para o dia seguinte uma entrevista com Tariq Aziz, que era o primeiro-ministro. E foi o que nos salvou. Eu sei que nós ficamos horas nesse lugar, eles tiraram o nosso intérprete dali, não tínhamos um intérprete mais conosco. E aí, imagina, você está no Iraque, trancado dentro de uma sala que não é uma prisão, né? É uma sala da TV nacional do Iraque. E as pessoas falando entre si em árabe. Eu não, a não ser Habib e alguns xingamentos, eu não sei nada de árabe. E aí ficamos... essa foi uma das situações... sim! O Hélio me lembrou hoje que nós tínhamos sempre uns veículos que nos seguiam pelas estradas, que nem naqueles filmes bem classe B e C, que você olha para trás e aí tem um veículo. Estão nos seguindo. E estavam. E aí, em seguida, param de seguir, não aparecem mais. E tínhamos as figuras dos... Bigode era muito popular na época, lá. Saddam Hussein, não sei se vocês se lembram, usava um bigodão. E a gente estava em Bagdá, em particular, num hotel bem vagaba, e descíamos para jantar. As opções para jantar eram sopa de galinha, arroz e galinha. O que você prefere? Né? E tínhamos banana também, que eles conseguiam importar banana. E aí era um lugar pequeno, um restaurante pequeno, a gente se sentava, digamos, aqui, estava aqui, Elinho e eu, aí duas figuras de bigode sentavam-se na mesa ao lado, no restaurante vazio, e ficavam quietos, com os ouvidos inclinados na nossa direção. Parecia comédia, mas era, após algum tempo, assustava. Em 2019, você já estava no Globo Repórter e você conseguiu usar a tecnologia de uma forma curiosa para contar a história. A gente vai soltar essa abertura do Globo Repórter da Catalunha que Ednei fez, só para a gente ver o uso de um drone. A gente chega aqui cheio de perguntas. Estamos em uma nação dentro da Espanha e mais antiga que a própria Espanha, Catalunha. Como um povo de raízes simples e humildes conseguiu criar cidades bela como esta em que vamos entrar e produzir alguns dos maiores gênios da história da humanidade. Qual a origem desta sociedade rica e desenvolvida que hoje desperta curiosidade no mundo todo? Estou atravessando a ponte sobre o rio Fluviá. Uma ponte construída há 1000 anos. Eu caminho pelas mesmas pedras pisadas durante 10 séculos. É tecnologia usada para contar uma boa história. Claro que tem um texto brilhante de Ednei, evidente. Mas é isso, né? Você usou um recurso que hoje em dia é até banal. Mas antigamente, se você não tivesse um helicóptero, que custaria uma fortuna, você não conseguiria fazer. E, se você fizesse sem helicóptero,
tudo isso a que eu me referi e que a gente mostrou de Besalú teria que ter sido feito em vários takes diferentes. A ponte, a cidade. E, dessa vez, a gente teve apenas um drone, essa pessoa que seguiu com o drone e a câmera, e eu pude atravessar e contar esse texto, que a gente já tinha planejado, em um único take. Eu acho que isso mostra muito de como a gente pode não só usar a tecnologia no jornalismo para apurar a informação, mas para mostrar ali o fato. Uma das coisas que não muda dentro do jornalismo até agora é a apuração in loco, né? Que a Ed faz sempre que viaja, que a gente faz aqui. Por isso que eu queria mostrar um trecho de uma reportagem recente que a gente fez agora no RJ2, que foi uma série de matérias mostrando um condomínio do tráfico aqui no Complexo da Maré, e que eu usei pouquíssimo de IA aí só para pegar alguns documentos, interpretar e tal. Mas o fato é que a matéria não sairia se não tivesse o fator humano. A gente descobriu, por causa de alguns moradores lá, que o traficante que comanda o tráfico local, o Alvarenga, ergueu 41 edifícios, alguns deles de luxo, e planejava fazer uma ação de aluguel desses apartamentos, implantando um esquema bem parecido com o da milícia. E aí a gente fez uma matéria em novembro do ano passado, a polícia começou a investigar, em abril desse ano eles foram lá quer dizer, em maio desse ano eles foram lá demolir, e a gente acompanhou um pouco da demolição. A polícia fez operação no Complexo da Maré para reprimir um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas com empresas de fachada, cobrança de taxas a comerciantes e empreendimento imobiliário. A ação aconteceu depois que o RJ2 denunciou a construção de um condomínio de 41 prédios no Parque União. A reportagem que você vai ver agora é do Benhur Correia e do Leslie Leitão. Um mini bairro dentro da comunidade Parque União. Com 41 prédios e mais de 300 apartamentos. 90% deles ainda desocupados. Mas aproximadamente 200 pessoas já estão morando aqui. Segundo a Polícia Civil, tudo foi construído a mando do traficante Jorge Luiz Moura Barbosa, conhecido como Alvarenga, um dos chefes do Comando Vermelho que domina o tráfico local. Bom, eu acho que você podia dizer por que você está usando aquele colete azul e o que é aquele colete azul que não era comum no jornalismo de 15 anos atrás. Enfim, é uma área de conflito. Infelizmente, a gente tem que usar no Rio de Janeiro. Eu sou bem resistente a usar ele, na verdade. Mas são regras da casa, como o Merval sabe. A gente tem que usar em alguns ambientes. Eu não gosto de usar porque eu vejo que a população lá não tem esse tipo de acesso. Então, eu estou tanto disposto quanto eles, né? Mas, enfim. O Rio de Janeiro é uma das poucas cidades no mundo onde eu saio para trabalhar num carro blindado com uma equipe de segurança e tenho que usar um colete à prova de balas. Isso é uma realidade entre a gente, então é isso. Você estava usando no Iraque. Eu tive que usar aqui no Complexo da Maré. Eu usei muitas vezes. Tem situações, vou chamar de incômodas, para dizer o mínimo, quando estávamos, a equipe e eu estávamos a caminho de algum trabalho na Ilha do Governador ou em Caxias, não sei, e o trânsito na Avenida Brasil, próximo ao Complexo de Favelas Alemão, estava todo parado. E aí, ao nosso lado, à direita e à esquerda, passaram vários homens com fuzis. Passaram por nós, assim, como se fossem, sei lá, transeuntes comuns. Talvez seja isso, são transeuntes comuns no Rio de Janeiro. Essa é uma situação comum em países que estão atravessando conflitos, né, guerras, mas no nosso conflito não é oficialmente uma guerra. Não oficialmente. Mas o que a gente queria salientar era exatamente esse papel do humano, que não se perde dentro do jornalismo agora, que é de conseguir a fonte de passar a informação. Até agora, nenhuma IA iria no Complexo da Maré para saber que aquele condomínio era um condomínio de traficantes ou como que aquilo estava sendo desenvolvido, né? Isso é apuração totalmente humana, e isso não vai ser substituído. Me perguntaram um pouco atrás, né? E aí, você não tem medo de perder o emprego? Não.
Enquanto o AIA não for tomar um cafezinho com o promotor, não for colher essa informação primeira, eu não tenho medo de perder o emprego. Mas quando eu postei que iríamos fazer essa conversa aqui, essa palestra aqui, várias pessoas me mandaram mensagens assim: e a perda dos empregos, os empregos que serão perdidos por conta da inteligência artificial? Eu acho que tem algumas funções mais repetitivas que vão, sim, e rapidamente, né? Elas vão ser substituídas por ferramentas de IA, e existem uma gama de funções que estão surgindo por causa do desenvolvimento de IA. A gente tem alguns estudos que apontam profissões que não vão ser substituídas em um curto período de tempo. Por exemplo, um zelador. O zelador não vai ser substituído por um IA por enquanto, entendeu? Mas as atividades mais criativas também não, entende? A gente tem que se preparar para uma nova realidade de mercado de trabalho, sem dúvida, sem dúvida. Em 5 anos, a gente vai ter uma substituição grande de postos de trabalho. E aí, como é que você se prepara? Como, por exemplo? Até programadores de computador, né? É uma demanda que vinha crescente e vai ser substituída facilmente agora. E a gente pode citar radiologistas, né, que examinam ali, veem exames. Talvez o IA descubra mais rápido o diagnóstico e passe para um médico, o médico vai rechecar, mas sempre vai... Interessante. Eu queria te perguntar, pedir para você falar um pouco mais sobre os desafios éticos, né? Deixa eu só falar um pouquinho disso aqui que eu queria apontar, porque essa é uma das entrevistas, e aí ainda ressaltando esse fator humano da gente, essa é uma das entrevistas mais brilhantes do jornalismo brasileiro no começo do século XX, que foi a sua entrevista com o Saramago lá, onde ele vivia. Lanzarote, Ilha de Lanzarote. E vamos ver um pouquinho da entrevista, depois eu quero te fazer uma pergunta. Em uma ilha, longe do mundo, mas sempre atento e crítico às mudanças da história. A globalização é um totalitarismo. Totalitarismo que não precisa nem de camisas verdes, nem castanhas, nem de suásticas. São os ricos que governam e os pobres vivem como podem. Então, isto tem aspectos totalitários, de facto. Porque se tu controlas a economia mundial, os movimentos do dinheiro, a circulação dos bens e, de uma certa maneira, se também controlas a circulação das pessoas, porque é o que está a acontecer. Neste pequeno escritório com vista para o oceano, Saramago escreve diariamente. Mesmo durante os meses da doença recente, continuava escrevendo. Ednei, quanto tempo de preparo para essa entrevista? Poxa, como é que foi fazer ela? Esse foi um longo preparo. Eu não sei onde estão os cadernos que eu reservei para o Saramago. Tinha vários cadernos, várias anotações. Algo que não aconteceria hoje, que você solucionaria de outra forma, é que eu levei comigo vários dos livros do Saramago que eram muito importantes. Bom, primeiro que eu queria autógrafo também do livro, mas fora isso, que tinham trechos importantes do pensamento dele. E aí eu estava, a situação assim, eu estava atravessando o Oceano Atlântico, a caminho, porque a gente foi para a Espanha, da Espanha para lá, e entre dois, até descobri, redescobriu a palavra rubicundos, 2 senhores rubicundos, lado a lado, roncando, e eu anotando freneticamente a pergunta que eu vou fazer sobre isso, assim, esse trecho do livro. Quando eu me toquei, foi muito importante até para a minha carreira de entrevistador e com escritores, que o entrevistador tem que saber um pouco. Mas o entrevistador ou a entrevistadora tem que ser aquela pessoa que não sabe. Porque eu tive um exemplo que é o oposto, de algumas pessoas que eu conheci, que, ao entrevistarem
dissecam o trabalho da autora e eu assisti isso, vocês também assistiram. Fica a escritora ou o escritor olhando para o entrevistador ou a entrevistadora e assim, né? E a pessoa continua, só falta assim, você não acha? Aí percebi que é o contrário. Nós que vamos fazer entrevista, nós temos que não saber. Não é isso. Não temos que não saber. Nós temos que estar numa posição tal como a posição daquela pessoa que verá o Saramago, né? Então, caberá a mim perguntar a ele aquilo que, no caso, o telespectador, a telespectadora, gostaria de saber, né? Como, por exemplo, né, isso não está eram duas reportagens longas, como um homem, neto de criadores de porcos, filho de uma faxineira, nenhum deles sabia ler nem escrever, e de um pai guarda civil que tampouco sabia ler nem escrever, tornou-se o único autor em língua portuguesa a ganhar o Nobel. Isso eu descobri no meio do voo, o que eu tinha que fazer era isso, perguntar, chegar a ele e pedir para ele nos dar essa visão dele, do mundo e de como ele chegou àquele mundo. Ele tem uma frase muito simpática numa outra entrevista, que ele diz que o único diploma que ele tinha era de torneiro mecânico, né? Que ele estudou até os 13 anos, se não me engano, ele estudou e se tornou mecânico. Ele diz, um bom mecânico. E eu perguntei, o senhor ainda seria capaz de consertar um automóvel? E ele respondeu, não, mas os automóveis também não são o que eram. Ele parecia um homem tão sisudo, né? E era uma adorável criatura. Mas foram meses e meses de preparo que, com a inteligência artificial, teria sido muito facilitado, talvez. Ou não. Acho que, enfim, você se preparar tanto tempo é você também acumular esse conhecimento, né? É você fazer isso. E não eram só informações sobre ele, né? Era entrar no universo do livro, dos livros, da linguagem dele e de tudo que ele cria dali. Tinha que ler. Isso é inteligência artificial. Não, o prazer de ler é outra coisa. Eu falo das informações. Há um trecho muito interessante da entrevista, quando ele comenta que ele estava já no... Eu tinha feito uns 2/3 de qual era? Assentados no Chão? Qual era o título? Ele tinha chegado... Qual é? Levantados do Chão. Obrigado. Não era Assentados, era Levantados do Chão. Que ele tinha chegado a 2/3 do livro e que, subitamente, ele mudou completamente o estilo. Ele passou a cortar pontos, ponto e vírgula, parágrafo, e isso com o livro chegando ao terço final. E aí ele chegou ao terço final, voltou ao início e reescreveu aquela primeira parte. Essa é uma coisa interessante. Eu não sabia disso. Eu não tinha ideia que isso era assim que tinha acontecido. E tive esse prazer, né, de estar com essa pessoa, de ser transformado pela extrema gentileza, doçura dele e da Pilar também, diga-se. Posso contar aquela história da Pilar? Nós chegamos no dia X e tínhamos a entrevista lá em Lanzarote. Chegamos em Lanzarote numa terça e a entrevista seria na quinta. Aí, na terça à noite, eu avisei para a Pilar que nós estávamos lá e ela ligou, falou comigo e pediu que fôssemos no dia seguinte, um dia antes da entrevista, né, para conhecermos o ambiente, para termos ideia de onde faríamos, se talvez fosse na biblioteca, e para ela nos conhecer também. Mas chegamos e ela era jornalista, não sei se vocês se lembram, ela era originalmente jornalista. Aí ela me entrevistou e me foi fazendo perguntas sobre o Saramago, sobre a carreira de Saramago, sobre livros do Saramago, e eu estava afiado, né, evidente, e eu sou apaixonado pela obra do Saramago. E talvez esse entusiasmo tenha passado, né? E eu estava muito contente de estar lá
estar na casa do Saramago. Para mim fazia toda a diferença. Aí estou eu conversando com ela, me emociona até hoje. Assim, ela estava aqui na minha frente e eu estava de costas para a escada, que está no segundo andar, e a biblioteca. Aí o olhar da Pilar se levanta, com o olho brilhando assim. Aí eu me viro, e quem estava descendo a escada era o Saramago. O Saramago, com aquele suéter azul, ele tinha vindo, e a gente fez a entrevista naquele dia. Então, foi, quer dizer, teve tudo isso que não tem preço, né? Essa entrevista do Saramago foi dos trabalhos que mais me fizeram bem. Eu, até hoje, quando eu me lembro, eu penso, que privilégio eu tive. Eu entrevistei ele outras vezes, entrevistei aqui no Rio de Janeiro, entrevistei até aqui em cima, na biblioteca. Mas aquele momento, aquela intimidade, e no final ainda teve esse... Eu tenho a foto, terminada a entrevista, ele estava sentado, aí íamos fazer a foto nós dois, ele disse, senta aqui. Aí eu me sentei ao lado dele, aqui. E na hora que o William Torgano foi bater a foto, ele passou a mão no meu ombro e me puxou para junto. Assim. Gente, isso não tem preço, né? Isso é um prêmio para um jornalista apaixonado por uma obra, por um escritor, por uma pessoa como o Saramago. Antes da gente terminar, só para a gente botar o último slide, Ana, super rápido, vamos falando de... Quando esse tipo de tecnologia nova está chegando, a gente tem que enfrentar, claro, o dilema de adoção e o dilema de ética. Eu botei aí o exemplo do que fizeram recentemente com as imagens do Trump e da Kamala, tentando fazer fakes de realidade, mas dentro da TV Globo a gente já delimitou o que são os princípios editoriais voltados para a IA, e a gente publicou agora em julho. E um trechinho vai nessa matéria de 1 minuto aqui. O Grupo Globo atualizou hoje os princípios editoriais para incluir orientações sobre o uso de inteligência artificial no exercício do jornalismo. As diretrizes frisam que a utilização dessa tecnologia sempre vai passar por supervisão humana. O ganha-pão do jornalista é perguntar. Curioso, insistente, a ponto de considerar um elogio ser chamado de máquina de perguntas. Aqui está todo o meu histórico de pergunta e resposta com eles. Por isso, os olhos de jornalista brilham ao encontrar uma oportunidade para trabalhar melhor e mais rápido, com a ajuda de uma máquina de respostas. Ganha em velocidade e a gente ganha em precisão de apuração. Essa é uma ferramenta de inteligência artificial. Tecnologia que está transformando o mundo e impactando o jornalismo também. E para que cada passo da adoção dessa ferramenta pelas redações seja dado com transparência, a partir de hoje, orientações sobre o uso da inteligência artificial estão incluídas nos princípios editoriais do Grupo Globo. Eu tive o prazer de escrever, junto com um colega, os princípios editoriais, que foram para a revisão do Conselho Editorial da Globo e depois foram aprovados. Então, a nossa preocupação era da transparência para o uso, não desincentivar, principalmente estimular que os colegas de redação usem ferramentas e orientar, olha, se você vai usar uma voz criada sinteticamente sua, você tem que deixar explícito em que momento você usa. Se você vai usar um dado sintético, você tem que deixar explícito. E quais são... O que o público precisa saber desse processo de apuração. O Grupo Globo foi o pioneiro nesse processo, e eu acho que as outras redações estão começando a se mover nesse sentido também, Ana. Eu sugiro que a gente não apresente os brasileiros, porque acho necessário que você comente quais são as tendências do jornalismo com a inteligência artificial neste momento. É muito importante. Eu acho que muito mais do que... Muita gente pensa que o William Bonner vai ser substituído por um fake de IA, né? A maioria pensa... E a tecnologia da Globo adorou pensar nisso e viajar com isso. Claro que não, eu acho que... Principalmente acho que ele não gostou muito. Ele odiou a ideia.
o público não cria empatia com o que não lhe parece real, e isso já está provado em pesquisas. Então, substituir apresentadores âncoras por IA não é uma boa ideia. Tentaram fazer isso agora no Avaí, não está sendo legal. Mais do que isso, acho que a tendência aponta para talvez esses grandes conglomerados de mídia do mundo virarem junto com... fazerem parte dessas Big Techs, né? Já que a gente tem as Big Techs comandando aí os grandes modelos de linguagem, elas vão precisar de informação e de apuração para treinar esses modelos. E quem dá informação e apuração é jornalismo. Uma máquina ainda não consegue apurar e dar essa informação da realidade do cotidiano. Então, assim, eu imagino o jornalismo ajudando no treinamento dos grandes modelos e, possivelmente, essas empresas também se fundindo e fazendo parte disso. Acho que essa é a maior tendência do que a gente tem para curto tempo. Porque, como você disse antes, a inteligência artificial não irá à favela, não terá empatia com os moradores, não irá ao Iraque, não terá empatia com o sofrimento do povo iraquiano. Basicamente isso. E não observa, né? E não observa. E não desconfia. Não desconfia, exatamente. E não desconfia. Eu acho que, muito bom. Eu acho que observar e desconfiar são os aportes humanos que continuam fazendo parte da nossa profissão, sempre nisso. Enfim, eu acho que eu interpreto o que o público fez com esse ao dizer que a gente ficaria mais 1 hora aqui, mas a gente tem realmente um prazo a cumprir num dia muito especial hoje, em que a condução está muito difícil para voltar, está tudo isso, a gente tem que ver. É com muita pena que eu dou por encerrada essa conversa, que vocês trouxeram linda, pronta, ensaiada, inteligente, etc., e que agora eu aproveito para convidar todos para os nossos próximos eventos, no ciclo O Que Eu Sei Dela, terça-feira, que vem às 4h. Nós vamos ter a acadêmica Lília Moritz Schwartz falando sobre Amália Augusta, no ciclo O Que Eu Sei Dela. E quem é? Vocês desconfiam quem seja Amália Augusta? Eu soube quem é. É a mãe de Lima Barreto. Então, vai ser o objeto da conferência, coordenada pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. E teremos uma mesa redonda, Conversas Brasileiras, na quinta-feira, também coordenada por Rosisca, com participação dos acadêmicos Geraldo Carneiro e Luiz Alberto Oliveira. E aí, dentro, já não é nos ciclos, era uma outra conversa desse tipo aqui, bem informal, Conversas Brasileiras, e que vai ser boa como tudo que a Rosisca coordena aqui. Vocês estão todos convidados, então, na terça-feira, às 4h, na quinta, às 5h30, nesse horário daqui. E agradeço muito a vocês muito obrigado. e a essa plateia.